Imagine criaturas tão poderosas e temidas que até o próprio diabo hesita em enfrentá-las. Esses não são apenas seres angelicais comuns. Eles são os anjos que caminham na linha tênue entre o divino e o aterrorizante. Você já parou para pensar que nem todos os anjos são as figuras serenas e protetoras que normalmente visualizamos? Alguns deles carregam em si o peso de um poder tão incompreensível que até o próprio mal treme em sua presença. Se você sempre achou que o céu é feito apenas de paz e luz, prepare-se para descobrir um lado que poucos ousam explorar. Este é um conhecimento reservado para aqueles que estão prontos para encarar a verdade oculta sobre os anjos que até o diabo teme. E o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você vê o mundo espiritual. A palavra anjo tem raízes antigas e profundas, originando-se do termo grego angelos, que significa mensageiro. Esse título não é dado por acaso, pois, desde os tempos antigos, os anjos são considerados portadores de mensagens divinas, carregando instruções e revelações diretamente do Criador para a humanidade. Porém, há mais nessa história do que simples transmissões de mensagens. Imagine, por exemplo, como esses mensageiros atuariam no cotidiano. Quando você está prestes a tomar uma decisão importante, talvez sinta uma súbita intuição, algo que vem de dentro e te direciona. Poderia ser um toque de um anjo? Em muitas culturas, essa é a crença. A representação clássica dos anjos é muitas vezes suavizada, apresentando-os como figuras serenas, envoltas em luz, com asas brancas que exalam pureza e bondade. Essa imagem, assim, contrasta com outras descrições que nos chegam através de textos mais antigos, onde anjos são vistos como seres impressionantes e, em alguns casos, aterrorizantes. Pense neles como seres com a missão de proteger e guiar, mas também de corrigir e punir, quando necessário. Essa dualidade os torna fascinantes, seres que, ao mesmo tempo que nos confortam, também nos fazem refletir sobre nossas ações. Para aqueles que buscam entender o papel dos anjos em suas vidas, é essencial lembrar que essas entidades não se limitam apenas à figura angelical doce e protetora que muitos visualizam. Na verdade, suas manifestações podem ser bem mais complexas, inclusive em formas que a mente humana encontra dificuldades em compreender completamente. Imagine encontrar alguém que te dá um conselho inesperado em um momento de necessidade. Pode ser que esse encontro não tenha sido mero acaso. Talvez, essa pessoa tenha sido enviada para cumprir um papel momentâneo de anjo. Com isso em mente, a compreensão dos anjos se expande para além das representações visuais e mitológicas. Eles são símbolos da conexão entre o mundo espiritual e o material, agindo como intermediários. A cada passo dado, eles poderiam estar ao seu lado, guiando, corrigindo e, por vezes, testando suas convicções. E assim, ao explorarmos a natureza multifacetada desses seres, começamos a adentrar nos domínios de figuras angelicais mais específicas e complexas, como o misterioso anjo Azrael. O anjo Azrael, conhecido em muitas tradições como o ajudador de Deus ou o temível anjo da morte, é uma figura que fascina e assusta em igual medida. Sua missão é tanto divina quanto assustadora. Ele é responsável por guiar as almas dos mortos para o destino final, uma tarefa que poucos poderiam imaginar assumir. Imagine-se em um momento de despedida, onde a presença de Azrael não é necessariamente uma sentença de terror, mas um guia, alguém que ajuda na transição da vida terrena para o que vem depois. Sua figura, embora descrita como colossal e aterrorizante, pode ser vista como um guardião final, aquele que está presente no momento mais vulnerável da existência humana. Azrael é frequentemente descrito em textos antigos como um ser de proporções gigantescas, com múltiplos olhos, línguas e faces, cada uma representando as almas que ele já guiou ao longo do tempo. Essas descrições podem parecer saídas de um pesadelo, mas elas simbolizam a vastidão de sua sabedoria e a complexidade de seu papel. Ele não é um simples ceifador de vidas, mas um compilador de destinos, uma entidade que carrega em si as histórias de milhões de almas. Em alguns textos, os olhos em seu corpo representam sua visão onisciente, capaz de enxergar o passado, o presente e o futuro de todos que cruzam seu caminho. Na vida prática, refletir sobre a figura de Azrael pode nos levar a uma compreensão mais profunda da mortalidade. O que você faria se soubesse que um ser divino está encarregado de guiar sua alma quando chegar a hora? Talvez isso inspire a valorização do presente, levando a uma vida mais plena e significativa. A presença de Azrael é um lembrete de que a vida é finita e que, em algum momento, cada um de nós encontrará o ajudador de Deus não como um inimigo, mas como um companheiro inevitável na jornada final. Embora Azrael seja muitas vezes visto como uma figura sombria, é essencial perceber que ele também representa a justiça divina, assegurando que cada alma chegue ao seu destino apropriado. Ele é, em muitos sentidos, o executor final da vontade de Deus, garantindo que o ciclo da vida e da morte continue de acordo com o plano divino.
E enquanto mergulhamos nesse entendimento, começamos a ver as camadas complexas de outros anjos que, como Azrael, têm papéis significativos e, por vezes, aterrorizantes, como o próximo ser que exploraremos, o anjo Abaddon. Abaddon, também conhecido como Apollon, é uma figura que desafia o conceito tradicional de anjo como um ser de luz e bondade. Chamado de anjo do abismo ou destruidor, ele é a personificação da destruição e do caos. Sua presença é mencionada em textos antigos como um presságio de calamidade, liderando exércitos de gafanhotos apocalípticos que trazem desespero à Terra. Mas, ao contrário de ser um simples agente de caos, Abaddon desempenha um papel necessário na manutenção do equilíbrio cósmico, lembrando-nos que, às vezes, a destruição é uma etapa necessária para a renovação. Pense em momentos em que a mudança só foi possível após um período de ruptura. É nesse contexto que Abaddon se encaixa. A figura de Abaddon é frequentemente descrita como sombria e aterrorizante, com traços meio insectoides que refletem sua conexão com os gafanhotos apocalípticos que ele comanda. Esses seres, com rostos de homens, cabelos longos e dentes de leão, são mais do que simples criaturas de destruição. Eles são símbolos da punição divina. Quando pensamos em Abaddon, é como imaginar uma força incontrolável da natureza, que só pode ser desencadeada sob as ordens divinas, para executar uma justiça que a mente humana não consegue compreender completamente. Em momentos de crise, a lembrança de Abaddon pode servir como um lembrete de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, há um propósito maior em jogo. No dia a dia, refletir sobre a natureza de Abaddon pode levar à compreensão de que nem todo mal aparente é, de fato, destrutivo. Assim como uma floresta renasce após um incêndio devastador, há ocasiões em que a destruição abre caminho para um novo começo. Abaddon simboliza esse ciclo de morte e renascimento, onde a destruição é necessária para a criação de algo novo. Em nossa vida, isso pode se manifestar em decisões difíceis, onde precisamos destruir velhos hábitos, ideias ou relacionamentos para poder crescer e evoluir. Por fim, ao considerar a figura de Abaddon, somos levados a refletir sobre os mistérios mais profundos da existência, onde nem tudo é o que parece à primeira vista. Ele nos desafia a olhar além da superfície e a reconhecer que, às vezes, o caos é apenas o prelúdio para a ordem. E é nessa complexidade que encontramos paralelos com outros anjos que, como Abaddon, desempenham papéis intrigantes e, por vezes, controversos na história da humanidade, como o próximo que abordaremos, o anjo Azazel. Azazel é uma figura cercada de mistério e controvérsia, conhecido por ter ensinado à humanidade segredos que mudaram o curso da história. Ele não é apenas um anjo, mas um catalisador de transformação, responsável por revelar o conhecimento das armas e introduzir a guerra entre os homens. Esse ato, por mais terrível que possa parecer, destaca o poder do conhecimento e como ele pode ser uma espada de dois gumes, tanto para o bem quanto para o mal. Pense em como a descoberta da pólvora transformou o mundo, tanto na defesa quanto na destruição. Azazel, nesse sentido, é um reflexo da dualidade da sabedoria e do perigo que ela pode trazer quando usada sem discernimento. Azazel é frequentemente associado à ira e à fúria, sentimentos que ele incitou nos homens ao introduzir o conhecimento das armas. Ele é descrito como um líder dos anjos caídos, aqueles que desobedeceram às ordens divinas e se uniram a mulheres humanas, resultando na criação dos Nefilins, seres gigantes e poderosos que caminharam sobre a terra. A influência de Azazel vai além das batalhas físicas. Ele é um símbolo da tentação do poder e da corrupção que pode surgir quando se ultrapassam os limites do permitido. Imagine a sensação de obter um poder imenso, mas perceber tarde demais as consequências devastadoras que ele traz. A história de Azazel também nos leva a refletir sobre as responsabilidades que acompanham o conhecimento. Ele nos ensina que a busca pelo saber deve ser acompanhada por uma moral forte e uma compreensão clara das possíveis repercussões. Em termos práticos, isso pode se aplicar a muitas áreas da vida moderna, onde o avanço tecnológico ou científico muitas vezes levanta questões éticas. Por exemplo, o desenvolvimento de inteligência artificial pode trazer muitos benefícios, mas também desafios éticos que não podem ser ignorados. Azazel serve como um lembrete de que o conhecimento, por si só, não é nem bom nem mal. Tudo depende de como ele é utilizado. Azazel não é apenas um personagem de lendas antigas. Ele é uma metáfora poderosa para as escolhas que fazemos em nossas vidas diárias. Cada decisão que tomamos, cada conhecimento que adquirimos, tem o potencial de moldar nosso destino de maneiras que talvez não possamos prever completamente. E assim, enquanto exploramos o impacto de Azazel, começamos a ver as influências de outros anjos caídos que, como ele, desempenharam papéis cruciais na história da humanidade. A seguir, nos voltaremos para Gadriel, outro anjo cuja influência trouxe tanto sedução quanto corrupção ao mundo.
Gadriel é um anjo cuja história é envolta em nuances de sedução e corrupção, ocupando um lugar complexo nas narrativas antigas. Enquanto alguns textos o retratam como um anjo justo que foi corrompido, outros o associam diretamente à queda de Lúcifer e à tentação da humanidade. Gadriel é conhecido por ter sido um dos responsáveis por ensinar para os humanos o uso de adornos e armas, contribuindo para a disseminação do pecado e da violência. Ele é, portanto, uma figura ambígua, que tanto fascina quanto aterroriza, simbolizando a linha tênue entre o bem e o mal. Imagine estar diante de uma escolha tentadora, onde a linha entre o certo e o errado parece se desvanecer. É nesse dilema que Gadriel opera. A história de Gadriel também está intimamente ligada ao Jardim do Éden, onde ele é, em algumas tradições, creditado como aquele que permitiu que Eva fosse tentada pela serpente. Isso coloca em uma posição crítica na narrativa da queda do homem, tornando um símbolo do poder da sedução e do impacto devastador que ela pode ter. Gadriel não apenas trouxe conhecimento aos humanos, mas também os induziu a usá-lo de maneiras que contrariavam a ordem divina. Sua influência é um lembrete de que, muitas vezes, as tentações mais perigosas vêm disfarçadas de desejos aparentemente inofensivos. No cotidiano, a figura de Gadriel pode servir como um alerta para os perigos da sedução, não apenas no sentido físico, mas também no emocional e espiritual. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações onde algo ou alguém parece irresistivelmente atraente, mesmo que saibamos que pode nos levar por um caminho perigoso. A tentação de tomar atalhos, de ceder a desejos imediatos, é uma constante na vida moderna, e é aí que Gadriel encontra sua relevância. Ele nos lembra que nem tudo que reluz é ouro, e que é preciso discernimento para resistir às tentações que podem desviar nosso propósito. Por fim, ao refletir sobre Gadriel, somos levados a pensar sobre as consequências das escolhas que fazemos sob a influência da tentação. Cada decisão movida pela sedução tem um preço, muitas vezes mais alto do que estamos dispostos a pagar. E enquanto nos aprofundamos na complexidade de Gadriel, nos preparamos para explorar a figura de Cocabiel, um anjo que, como Gadriel, trouxe conhecimento proibido para os humanos, mas de uma maneira ainda mais intrigante e controversa. Cocabiel é um dos anjos caídos mais enigmáticos, cuja influência sobre a humanidade se deu através do conhecimento proibido. Ele é conhecido por ensinar para os homens a astrologia e outras ciências que eram consideradas vedadas para a compreensão humana na época. Esse conhecimento, embora fascinante, trouxe consigo consequências imprevisíveis, alterando o curso da história de maneiras que ainda tentamos entender. Imagine descobrir segredos sobre o cosmos que antes eram inacessíveis, mas que agora, com Cocabiel, se tornam visíveis. Essa dádiva, assim, vinha acompanhada de um preço: a abertura de portas que talvez nunca devessem ter sido abertas. Cocabiel é frequentemente descrito como um gigante humanoide, de uma altura impressionante de 300 metros, assexuado e sem rosto, características que reforçam sua natureza alienígena e distante da compreensão humana. Sua figura simboliza o vasto e, muitas vezes, incompreensível universo do conhecimento que ele revelou. Mas, assim como muitos outros anjos caídos, Cocabiel não trouxe esse saber como um presente benigno. Ele carregava consigo a tentação do poder, um poder que, quando colocado nas mãos humanas, poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Pense nas vezes em que a humanidade alcançou um novo patamar de conhecimento, apenas para enfrentar as repercussões éticas e morais que vieram com isso. Na vida prática, Cocabiel nos ensina a sermos cautelosos com o conhecimento que buscamos e com as verdades que desejamos desvendar. Nem todo saber é benéfico, e algumas verdades podem nos levar por caminhos perigosos, onde a linha entre o bem e o mal se torna nebulosa. É como quando uma nova tecnologia surge, revolucionando o mundo, mas também trazendo desafios inesperados, como a inteligência artificial que, apesar de seus muitos benefícios, levanta questões profundas sobre ética e controle. Cocabiel serve como um lembrete de que, em nossa busca por conhecimento, precisamos estar preparados para lidar com as consequências que ele pode trazer. À medida que mergulhamos nas complexidades do conhecimento proibido que Cocabiel trouxe à humanidade, começamos a entender a intrincada teia de eventos que os anjos caídos teceram ao longo da história. E assim, ao compreender Cocabiel, nos preparamos para explorar Mastema, outro anjo cuja influência não só trouxe destruição, mas também hostilidade e injustiça, adicionando mais uma camada ao já complexo mundo dos anjos caídos. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro,
Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Mastema é uma figura temida e muitas vezes incompreendida, conhecido como o anjo da hostilidade e destruição. Sua presença é sinônimo de conflito e adversidade, estando intimamente ligado ao mal e à injustiça. Mastema, ao contrário de outros anjos que caíram, parece operar com um objetivo claro: instigar a divisão e o caos. Ele é mencionado no livro dos Jubileus como um ser que lidera exércitos de Nefilins, os gigantes que caminharam sobre a terra antes do dilúvio. Esses seres, sob seu comando, espalharam a destruição, servindo como ferramentas da punição divina. Imagine estar em um campo de batalha, onde a presença de Mastema não é vista, mas sentida, no desespero e no caos que se desenrola. Descrevê-lo como um anjo é quase paradoxal, dado seu papel destrutivo e muitas vezes malicioso. Assim, Mastema não age sem propósito. Ele é, em muitos aspectos, o executor da vontade divina em sua forma mais severa, testando a humanidade e expondo suas fraquezas. Em textos antigos, ele é visto como um adversário direto dos homens, alguém que constantemente busca maneiras de provocar o pecado e a desobediência. Contudo, essa visão pode ser mais complexa do que parece à primeira vista. Mastema representa a face da adversidade que todos nós, em algum momento, enfrentamos, aquele desafio que, embora difícil, é necessário para o crescimento e a superação. Na vida cotidiana, Mastema pode ser visto como uma personificação das dificuldades que encontramos em nosso caminho. Todos enfrentamos momentos de luta, onde parece que o universo conspira contra nós. Esses momentos, embora dolorosos, são também oportunidades de aprendizado e fortalecimento. É na adversidade que o caráter é forjado, e Mastema, em sua função divina, pode ser interpretado como aquele que traz esses desafios para testar nossa fé e resiliência. Pense em situações onde tudo parecia perdido, mas, ao perseverar, você saiu mais forte do que nunca. Esse é o teste de Mastema. Ao compreendermos o papel de Mastema, podemos ver que ele é mais do que apenas um ser de destruição. Ele é uma ferramenta divina, usada para moldar e desafiar a humanidade. E assim, com essa perspectiva, nos aproximamos de um entendimento mais profundo dos anjos que, como Mastema, desafiam nossas percepções tradicionais.